Bom, boa noite. É um prazer estar aqui, né? Uma experiência nova, né? Principalmente não poder me deslocar, né? Sou quase um peripatético, assim, parece que eu preciso andar para falar, né? Mas com um tema, né? Quer dizer, quanto custa uma educação de qualidade, né? Na verdade, precisaríamos de muitos cafés, né? Eu que sou mineiro, até arrisco produzir um cafezinho. Então, já tomei o meu, né? Então, vamos lá, vamos conversar, né? Quer dizer, eu acho que é uma experiência, essa iniciativa, né? Uma iniciativa que realmente, já fui informado que está se disseminando, né? Pelo Brasil e tem que se disseminar. É um pouco o velho hábito, né? Da conversa, né? A primeira metade é uma conversa meio unilateral, né? Só eu falando. E professor adora falar, né? Mas vamos democratizar, vamos tentar democratizar na segunda metade, né? Que vamos abrir aí para as questões, né? Não só questões, eu acho que é legal também. Eu gosto um pouco da polêmica, vocês vão ver, então vamos polemizar um pouquinho também. Mas vamos começar, né? Vocês já viram que eu falo muito. Eu acho que assim, educação de qualidade, custo. Então vamos discutir um pouquinho primeiro qualidade, né? Quer dizer, o que é uma educação de qualidade? De um lado é uma questão complexa, de outro ela tem um lado intuitivo, né? Quer dizer, eu acho que todas as pessoas, né, elas têm uma certa intuição, né, do que pelo menos, e aí eu vou falar de educação escolar, tá, gente? Quer dizer, um pouco isso, né, aqui que não vou me, é o que eu tenho condições de falar um pouco mais. Quer dizer, o que é uma escola boa? As famílias têm isso, né, na sua cabeça, elas têm uma certa intuição, né? Em geral, aquela escola que você chega, e pensando muito em escola pública também, mas vamos debater a particular também, né? A prioridade tem que ser escola pública, porque é onde mais de 80%, né? No caso da educação básica, e quando eu estou falando de educação básica, eu estou falando da creche, né, até o ensino médio, né? Quer dizer, 80% da matrícula. Então, é essa, né? Nós temos que resolver também a particular, que tem vários problemas, mas eu melhorando a pública, eu acabo melhorando a particular, né? Então, em geral, o que as famílias entendem, né? É aquela escola que está arrumadinha, né? Uma questão central, as crianças gostam de ir para a escola, né? Às vezes a gente fica inventando muito critério para medir qualidade, mas um ótimo critério é o menino começa a ter resistência para ir para a escola, opa, né? Isso aí já pode ser um problema, né? Tem uma informação que me deram uma vez que eu achei muito interessante, que em geral as famílias com as crianças pequenas tendem a procurar matricular em creches, essas coisas, a partir dos 2 anos, né? E a explicação é porque a partir dessa idade as crianças já falam. Então, num certo sentido, elas podem dizer se tem alguma coisa que não está muito legal na escola, né? Quer dizer, isso é um indicador. A gente tem que ouvir mais os jovens, né? Mas não faltar professor, né? Que a gente sabe que é um desafio, né? Uma infraestrutura adequada, né? E as famílias fazem esforços, às vezes, né? No caso do sistema público, não é incomum, às vezes, tem uma escola que fica com fama, né, de ser escola boa, né? Aí as famílias, às vezes, pegam o endereço da avó, né, porque como critério de alocação das crianças, né, e está correto, né, do Estatuto da Criança, é a escola perto de casa, mas, às vezes, aquela escola perto de casa não é a escola que o pai quer matricular. Então, às vezes, ele põe o endereço da avó, de uma tia, de uma amiga, né? E são elementos importantes, né, no sentido de escolher a escola. No caso da rede privada, a questão é mais livre, né? Livre entre aspas, né? Porque aí o limitador, em geral, é o financeiro, né? Qual é o problema desse modelo, né? De um lado, eu brinco, educação é igual futebol, né? Todo mundo acha que entende. E entende. Isso não é ruim, né? Quer dizer, eu acho que é legal essa ideia, que é comum no futebol também, que todo mundo tem o que dizer sobre educação. Educação não pode ser uma tarefa dos especialistas da universidade, né? Agora, tem estudo, tem pesquisa, né? Então é importante, por isso, a ideia do debate, né? Mas qual é o grande problema, digamos, desse critério intuitivo? É que, de fato, surgem escolas que aparecem no cenário como escolas legais, né? Escolas diferentes, seja no público, seja no privado. E aí o que acontece? Essas escolas começam a atrair, em geral, quem que essas escolas começam a atrair? Exatamente aquelas famílias mais motivadas, né? Então elas começam a virar escolas que são boas,
São escolas, às vezes, com boas notas, bom desempenho, mas são escolas que, para serem boas, elas precisam de uma vizinhança não tão boa. Não sei se está clara essa ideia. Quer dizer, elas começam a excluir. Né? Opa, você não vem. Né? Você não vem porque tua mãe não aparece na escola. Então, ou seja, esse critério intuitivo, que é um critério importante, ele tem um limite. Né? E esse limite também vale, às vezes, para o próprio sistema privado. Né? Porque no caso do sistema privado, o que pesa muito é o desempenho, né? Em vestibulares. Né? Hoje a gente tem o Enem, né? Que é um grande referencial, né, considerado de qualidade na hora que os pais vão escolher os filhos. Então, o que algumas escolas particulares, eu diria mais espertas, começam a fazer? Elas começam também a selecionar seus alunos e criarem uma marca de fantasia com aqueles alunos selecionados. E aí elas vão ficar bem na foto, tá claro? Porque nós vamos ver na sequência que a nota do aluno, na verdade, numa prova depende, uma parte da escola, mas depende muito do próprio aluno, daquilo que ele traz de casa. Né? Então, isso o que acontece? No mercado particular, que é muito competitivo, né, você cria uma escola com nome de fantasia, com CNPJ pequeno, com poucos alunos e faz bonito. Só que na hora da publicidade, o que aparece? Não aparece só aquela escola, aparece toda uma rede de ensino. Só para dizer um pouco esse cuidado, né? Eu estou tentando equilibrar os dois lados, que eu acho importante, tanto no sistema público quanto no sistema privado. Ou seja, nós precisamos de critérios mais objetivos. A intuição é boa, é importante, né, mas eu preciso de critérios mais objetivos. E a gente tem um critério que aparentemente é objetivo, né, que é o que vocês estão acostumados na mídia, que é o quê? É a nota. Não é isso? Os alunos brasileiros e do mundo, eles estão acostumados a provas. Né? Nós temos no Brasil a Prova Brasil, a Provinha Brasil, a ANA, né, que é o exame de alfabetização, já tem deputado querendo colocar prova para criança com 6 anos de idade. Né, quer dizer, aí temos o Enem, né, que é o outro grande exame, né, que adquiriu uma importância muito grande. Temos os vestibulares, que também, então assim, os meninos, e não bastam no Brasil, aí nós temos os internacionais, né, acho que todo mundo já ouviu falar no PISA, né, onde o Brasil, coitado, sempre aparece mal na foto. Depois podemos discutir um pouco isso. Né? Estamos sempre lá na rabeira. Né? Podemos discutir um pouco o porquê disso. E, aparentemente, os exames são uma coisa muito tranquila, tá certo? Quer dizer, o exame é uma nota, eu pego o resultado dos alunos de uma escola e faço um ranking. Né? Então, aquelas escolas cujos alunos tiveram notas mais elevadas são escolas automaticamente o quê? Melhores. Né? Eu tenho, inclusive, algumas políticas que tentam associar um bônus para o professor, né, a essa nota dos alunos. Em tese, aparentemente justo. Qual é o grande problema desse critério? E aí bagunça o coreto. É que o que os estudos mostram, de uma maneira geral, é que 70% da nota de um aluno, seja no vestibular, seja no Enem, seja na Prova Brasil, está associado a fator extraescolar. Né? O que explica uma prova da Unicamp, o resultado? Basicamente, o que a gente chama de capital cultural das famílias, resumindo, escolaridade dos pais. Tá claro? Então é isso, quer dizer, resumindo, é a disponibilidade de bens culturais, de um jornal em casa, de um computador em casa. Né? Uma coisa que pode parecer estranha para alguns, mas, por exemplo, quando a gente vai para conversar na periferia das cidades, muitas pessoas não sabem que uma universidade pública é gratuita. Né? Quer dizer, algo que para uma criança de classe média, quer dizer, ela desde que nasce, ela ouve falar no vestibular. Né? Então, esse impacto, isso é no mundo inteiro. Né? Quer dizer, os primeiros estudos, né? Teve um relatório famoso nos Estados Unidos, que chegou à conclusão quase que, assim, nihilista, destruidora. A escola não serve para nada, ou seja, o desempenho não depende da escola, o desempenho depende só das famílias. Né? Quer dizer, hoje a gente já tem estudo que mostra que não é bem assim. Mas, quer dizer, eu tenho que tomar um cuidado muito grande, porque muitas vezes o bom desempenho de uma escola não está associado ao trabalho feito por aquela escola, mas aos critérios de seleção que aquela escola adota. Né? Então, eu posso ter uma escola que tem uma nota baixa
na prova Brasil, mais baixa que outra, mas está conseguindo fazer um trabalho melhor do que essa outra, com nota mais alta, só que o perfil dos alunos dessa outra escola podem ser alunos cujos pais, por exemplo, são na sua maioria analfabetos. Né? Então complicou o nosso negócio. Né? Aquilo que parecia simples. Né? Nós estamos ainda naquele pedaço de explicar o que é qualidade. Quer dizer, aparentemente eu tinha encontrado uma resposta fácil, a nota. O que eu estou problematizando com vocês é que a nota não é uma boa resposta. Né? E isso complica bastante a coisa. Não é que eu vou descartar a nota. Né? No Brasil houve um esforço, né? O Brasil tem vários rankings, né? Hoje, se vocês forem avaliar, já houve uma diminuição da publicação de rankings. Isso é um questionamento dos educadores, para exatamente não dar uma informação errada. Né? Quer dizer, o pai vai tirar, às vezes, o filho dele de uma escola que está fazendo um bom trabalho, simplesmente porque acha que aquela escola é pior que a outra. Né? Então, houve um avanço nesse sentido. O principal avanço, e foi decorrente da pressão dos pesquisadores, dos movimentos sociais ligados à educação, foi a questão de sempre associar a nota a um indicador socioeconômico. Né? Porque o Brasil, o acesso à educação é uma coisa tão complicada que um mecanismo fácil de eu identificar a escolaridade do pai é ver o nível socioeconômico. Né? Há uma relação muito próxima entre nível socioeconômico e escolaridade. Aí eu chego naquilo que eu falei no começo, né, que por que o Brasil, né, e os países da América Latina vão tão mal no PISA? É que o PISA, na verdade, foi um exame inventado pelos países ricos. Né? É um exame legal, o Enem copia um pouco, né, quer dizer, não é aquela coisa de decoreba, né, a coisa de uma educação que ajuda a entender a vida, mas, quer dizer, na verdade, ele também depende muito desses fatores extraescolares. Né? E por que os países quem ia sempre mal no PISA? Era o Peru. Né? O México, né? Porque o México já estava na OCDE, né? Pobre, mas estava lá no hemisfério norte, né? Então era o vizinho pobre, né? Dos ricos. Né? Quem sempre faz bonito? É a Finlândia, né? A Coreia, são os países que sempre vão bem. E o Brasil entrou, eu brinquei, para melhorar a situação do México, né? Que o México era o último e virou o penúltimo. Né? Hoje está um pouquinho mais misturado, mas o que explica esse baixo desempenho de países sul-americanos ou latino-americanos? Duas coisas que têm a ver com a escola, mas está muito além da escola. É que eles são pobres e desiguais. E aí eu entro no segundo fator que pesa muito. Né? Eu acho que todos vocês, assim como eu, somos frutos de uma escola que tinha a turma A de adiantado e B de burro. Né? Não tinha isso? Quer dizer, então é bom eu juntar os alunos melhores numa turma, né? E os alunos com mais dificuldades, né? E outra, porque o argumento é que eu poderia ajudar mais esses alunos. O que as pesquisas no mundo mostram é que é bom misturar. Né? Se eu quero melhorar, e a questão aqui que nós estamos discutindo não é melhorar uma escola específica, mas é melhorar a educação de um país, né? Eu preciso ter sistemas mais inclusivos, mais misturados. A Finlândia faz bonito por quê? Primeiro porque é pequenininha, né? Tem uma população menor que São Paulo, então a vida fica mais fácil. Mas é bonita também porque é mais fácil também por quê? Porque ela é muito menos desigual que o Brasil. Né? Onde a desigualdade é grande, é muito mais difícil eu avançar na educação. Parece que no café passado, né, foi discutido um pouco isso. Quer dizer, a gente tende a jogar muita expectativa na educação. A educação é parte de um processo. Né, quer dizer, ela é um elemento fundamental de desenvolvimento, né, de formação, mas ela é parte de um processo mais amplo. Né, por isso que não adianta eu pôr muro numa escola, porque a escola não está separada da sociedade à sua volta, né, do modelo econômico em que ela está inserida. E aí eu dou, acho que 2 exemplos. Teve um relatório da Oxfam, não sei se vocês viram, que tenta dar um retrato da desigualdade no Brasil. E tem um indicador que, para mim, é muito forte. Quer dizer, se eu pego uma pessoa que ganha um salário mínimo por mês, essa pessoa vai levar 19 anos para ganhar o que ganha por mês o segmento do topo da remuneração no Brasil. Ou seja, 19 anos, né, para conseguir o que a outra pessoa ganha em um mês. É uma desigualdade, a gente não vai encontrar. Né? Quer dizer, vamos encontrar em país em guerra civil,
Tem outro indicador que eu também acho que ajuda a entender, né? Eu pego os 10% mais ricos da população. E aqui também cabe uma observação, porque a gente fala 10% mais rico, eu não estou nesse meio, né? Nós estamos nesse meio. Só para vocês terem uma ideia. Quer dizer, o Brasil é tão desigual, né? Para você estar, só para vou dar o dado, né? Se você tem uma renda acima de 3 salários mínimos, você está entre os 10% mais ricos. É claro que aí também tem aqueles que têm uma renda de 160 salários mínimos. Né? Por isso que desigualdade no Brasil, eu tenho que ir para o 1%, para o 0,1%, né? Para o 0,001%. Né? Então, assim, só para ter uma ideia. Mas digamos o seguinte, eu pego o quanto do bolo fica com os 10 mais ricos. E divido pelo quanto do bolo fica com os 10% mais pobres. Se eu tivesse um país absolutamente igualitário, daria 1 essa divisão, tá certo? Os 10 mais ricos teriam o mesmo que os 10 mais pobres, ou seja, não teria os mais ricos e os mais pobres. No Brasil, isso não existe no mundo, né? Isso não existe. Mas no Brasil, quando eu faço essa conta, dá 40. Né? A hora que eu vou dividir o bolo, dá 40. Se eu vou nos Estados Unidos, que não é nenhum exemplo de igualdade, dá 15. Percebem? Então, quer dizer, nós não estamos falando de sistemas políticos diferentes, é capitalismo. E se eu vou na Finlândia, essa conta dá 4. Né? Então, ou seja, aí nós chegamos em 2 elementos que para nós pesam muito, que é a pobreza, né, e a desigualdade. E a desigualdade ainda no Brasil atrapalha um pouco. Não, atrapalha muito, né? Atrapalha pouco. Mas ela tem um segundo elemento que, pela renda per capita do Brasil, eu deveria ter, digamos, um número esperado de pobres. É um número meio, uma conta meio esquisita, mas assim, se eu comparar países com riquezas equivalentes, e o que eu estou chamando de riqueza, eu estou pegando o PIB e dividindo pela população, seria de esperar que eu teria proporções equivalentes. Né? E quando eu olho o Brasil tem 3 vezes mais uma população na linha da pobreza do que países com mesma renda per capita. Ou seja, o Brasil não é um país pobre. Do ponto de vista do cenário mundial, nós somos um país, digamos, remediado. Né? Uma classe média baixa, digamos assim, no cenário do mundo. Só que nós somos um país com muitos pobres. Então, isso ajuda a entender por que o Brasil, porque às vezes a gente fala, ai, que tristeza, faz feio mesmo no Brasil. Mas faz feio não necessariamente por uma educação ruim. Ele faz feio porque esses exames, na verdade, eles captam coisas que estão além do sistema educacional. Por isso é que não basta mudar o sistema educacional, que precisa ser mudado. Né? Nós precisamos mudar também a estrutura mais ampla do país. Acho que, né, no momento de eleição que nós estamos vivendo, acho que são questões importantes da gente debater. Estamos bem assim? Tá bom o ritmo? Tomar uma aguinha. Vinhozinho deixa para depois. Né? Deixa eu pegar o óculos aqui, né? Porque de vez em quando... Bom, já falei da desigualdade, já falei da pobreza. Agora, tá bom, Zé, mas e daí? Né? Então não tem saída? Não, nós temos alguns indicadores. Ou seja, se eu pegar os resultados nos exames, né, PISA, Prova Brasil, e eu não posso comparar, por exemplo, uma escola de classe média de elite, tá certo, com uma escola pública de periferia. Mas eu posso pegar, por exemplo, dentro do sistema público e também dentro do sistema privado, escolas, digamos, que têm o mesmo nível socioeconômico, né, de clientela e notas diferentes. Aí eu começo a tentar entender o que peraí, aí deve ter algo a ver com educação. Né? Onde eu vou encontrar as boas escolas públicas? Porque a gente sempre pensa o seguinte, não, as boas são as particulares. Não. Né? Nós estamos aqui numa cidade que tem o Cotuca, né? Não sei se vocês sabem quem mais... Agora está mudando um pouquinho, mas quem mais aprovava na FUVEST em termos de desempenho? O que eu estou chamando de desempenho? Não é quem mais aprova, mas é quem mais aprova em relação aos inscritos. Tá certo? Né? Porque as escolas particulares, elas aprovam mais porque também inscrevem mais alunos. Tá claro isso? Né? As públicas aprovam menos. É claro que o desempenho das particulares é melhor do que as públicas, ou seja, elas conseguem aprovar proporcionalmente mais em relação aos inscritos que as públicas. Mas o único segmento que tem um desempenho totalmente fora da curva são as escolas técnicas federais. Pode ser que tenham pessoas aqui que tenham feito escolas técnicas.
áreas, né? São Paulo também tem uma rede muito boa, né? Embora bastante heterogênea, né? Porque ela tem uma história, digamos, um pouco tumultuada, que é a Paula Souza, né? Eu digo tumultuada porque ela era pequena, aí foi crescendo, né? Ou seja, se eu for olhar, por exemplo, quando eu olho os rankings do Enem, por exemplo, né? Que aí o foco é os alunos na faixa dos 15 anos, né? O que eu vou ver? Eu vou encontrar algumas escolas técnicas, alguns colégios de aplicação, né? Que estão lá em cima, estão fazendo bonito, com uma clientela proporcionalmente bem menos elitizada, tá claro? Do que a clientela das escolas que em geral fazem bonito, não sei se está claro. Então, um lugar que vale a pena a gente olhar é para essas escolas. Aí vocês podem falar e fica depois para o debate. Zé, mas essas escolas, o que elas fazem? Fazem vestibulinho. Então podemos debater isso depois, né? Quer dizer, sempre que eu faço um vestibulinho, gente, eu estou fazendo um filtro socioeconômico e um filtro racial. Tá? Não tem jeito. Se eu fiz um vestibulinho, tem um professor da Unicamp aqui que ele defendia o sorteio. O Romano, né? O Roberto Romano, que ele dizia que seria o mais, né? Eu defendo as políticas afirmativas, acho que elas têm um papel importante, até exatamente porque a política afirmativa às vezes parece que é injusta, né? Mas na verdade o que é injusto é o sistema atual, né? A política afirmativa, na verdade, ela tenta compensar uma injustiça estrutural, né? Quer dizer, o vestibular que parece uma coisa neutra, ele não é neutro, né? Ele na verdade tem um forte viés, né? Socioeconômico e racial. Bom, vamos caminhando. Então, o que essas escolas boas têm? Né? Principalmente as escolas boas, que, vamos dizer o seguinte, não atendem os mais pobres, mas também não atendem os mais ricos, que é um pouco a clientela, né, até porque muitas escolas federais, né, eu não sei o Paula Souza se ele trabalha com essa ideia, mas algumas federais trabalham também com cotas, né? Então, algumas escolas federais trabalham com 50% de escola pública. Então, quer dizer, nesse sentido, você tem um sistema mais democrático do ponto de vista. O que essas escolas têm? A gente chega um pouco àquilo que eu comecei a nossa conversa. Né? O que essas escolas têm? Em geral, são escolas com uma boa infraestrutura. Todo mundo já deve ter passado, né, por uma escola técnica, federal, ou mesmo estadual, né? São prédios. Ou lembrar daquelas, também podemos debater isso, né? Lembrar dos antigos ginásios, né? O estado de São Paulo tinha aqueles ginásios maravilhosos, né? Depois podemos debater. Será que aquela escola do passado era boa? Estou trazendo tema para a gente debater aqui, né? A gente tem aquela intuição que era boa. Podemos debater se era boa, né? Era boa para quem, né? Era uma escola para todo mundo, era uma escola para poucos, né? A gente sabe. Quer dizer, então o que as federais têm? Tem laboratórios, não é isso? Tem, em geral, isso oscila muito, mas uma manutenção adequada. E tem um elemento, gente, que é o grande nó em educação. E que nós todos, eu acho que também sabemos intuitivamente, né? Muitos de vocês estão aqui, fizeram faculdade, fizeram universidade em função de um bom professor, né? Esse é um consenso. Né? Nessa discussão de qualidade e custo, tem muita divergência, mas tem um consenso. Professor faz a diferença, né? É isso. O professor, ele não é o salvador da pátria, né? Mas, quer dizer, já fizemos todo aquele contexto, né? Nunca posso esquecer o contexto, mas, quer dizer, um bom professor. E as escolas federais, né, de uma maneira geral, elas conseguem, né, ter bons professores, e aí vamos discutir, eu vou me debater um pouquinho nessa discussão dos professores, porque ela é chave e ela tem tudo a ver com a discussão do custo, né? Porque aí tem uma coisa interessante, né, que eu não sei como é que vocês veem isso, mas as pessoas, por exemplo, pintar uma escola, reformar uma escola, né, construir, colocar uma quadra numa escola, a gente acha que isso que é o caro em educação. Né? Não sei se vocês têm essa sensação, né? Mas não é. Entendeu? Você dotar uma escola com uma estrutura, né, boa, isso não representa mais do que 10% do custo. Né? O caro em educação é gente. Educação é gente. Professor, é diretor, a merendeira também é fundamental. Né? Muitas vezes quem conhece os alunos pelo nome é a merendeira na escola, né? É um inspetor de aluno, né? Aquele inspetor que às vezes quer puxar a orelha do aluno, mas que conhece o aluno pelo nome. Então, escola é gente.
E muitas vezes a grande economia no sistema público, como eu não tenho muito como economizar no pessoal, quer dizer, eu tenho também, eu achato salário, né? Mas quer dizer, em geral os cortes, e nós estamos vivendo, né, na emenda 95, que é uma emenda que congelou os gastos federais e está impactando os gastos estaduais e municipais, né? Porque nós temos uma recessão, né, e a educação depende muito da economia, né? Depois, se der tempo, a gente fala um pouquinho disso. Então, muitas vezes, quando eu olho uma escola pública, uma escola particular, o que eu vou ver? A escola particular está pintadinha, está arrumadinha, né? Isso é barato, né? E geralmente no sistema público, o prédio começa a cair, começa a dar goteira, né? Eu tenho laboratório, né? Quase todas as escolas públicas do Brasil têm quadra coberta, só que aí a quadra fica trancada. Uma briga que eu tenho com as diretoras, se tiver diretora que vai ficar bravo comigo, e com o professor de educação física, é que não abre a quadra no recreio. Falo, gente, mas todo um esforço, né, para ter uma quadra, para cobrir essa quadra nesse calor nosso aqui, né? Eu sou de Ribeirão Preto, mas Campinas não é diferente, né? E aí a quadra fica trancada no recreio, né? Então, assim, esse primeiro ponto que eu estou querendo dizer é o seguinte: essas questões que às vezes para um pai, para uma mãe e para a qualidade mesmo faz a diferença, né? Eu chegar numa escola que tem um jardim, não é isso? Que tem árvores, né? Isso muda, é o que às vezes a gente chama do clima escolar, né? Que aparece muitas vezes como algo que explica o bom desempenho de algumas escolas. E se faz uma economia que, digamos o seguinte, de pouco, quer dizer, com pouco dinheiro, eu conseguiria, se eu pudesse todo ano dar uma pintura, dar uma reformada, isso aí não é 1% do que eu gasto, né? Agora, o nó realmente é professor, né? E aí o que a gente tem? E vocês sabem, acho que melhor do que eu, a desvalorização do professor no Brasil. Né? Quer dizer, é muito comum se falar do passado, né, quando o professor era uma figura muito valorizada, né, o Estado de São Paulo até, acho que dá para dizer, até o final da década de 50, né, aquela ideia de que o professor ganhava o que ganhava um promotor, né, era uma profissão de respeito, né, e também a seleção, era concorrido. Né, para vocês terem uma ideia, eu fiquei sabendo isso, não sabia, o concurso para professor naquela época, ele tinha que dar uma aula realmente para uma turma, né, com a banca fazendo perguntas. Hoje na universidade, por exemplo, quando você vai selecionar um professor na universidade, você não pode fazer pergunta, porque senão o judiciário pode achar que está vendo ali alguma subjetividade, alguma perseguição, né? Então, assim, só para ter uma ideia. Quer dizer, então, o que aconteceu com o Brasil? O Brasil, né, a partir da década de 60, ele sofreu uma grande expansão na oferta, né? É impressionante, né, quando eu olho o atendimento no Brasil. A gente avançou na legislação, né? Eu estou com 59, eu sou do tempo que só o primário era obrigatório, né? Eu tenho ainda meu diplominha de primário, né? E só para ver como o sistema era seletivo, quer dizer, não bastava ter o diploma de primário, eu tinha que fazer admissão, né? Então, quantos ficaram nesse caminho? O Estado de São Paulo, por exemplo, não era incomum, quando a gente conversa com os mais antigos, as escolas rurais só tinham até o 3º ano primário. Então, o que significava? Que a população rural nunca ia conseguir o sonhado diploma de primário, porque precisava de 4. Quer dizer, você só conseguiria o diploma se viesse para a cidade. Expandimos, né? Mas da mesma forma que nós expandimos, nós desvalorizamos, né? E aí tem a ver com a questão do financiamento, porque foi exatamente no período da ditadura militar, né, que foi a grande expansão, a grande urbanização, e que a gente tirou da Constituição Federal uma coisa que é fundamental, que é a garantia de um percentual da receita de impostos para a educação. Né? Acho que todos sabem, a Constituição hoje estabelece que no mínimo 18% dos impostos que a União arrecada, e 25% do que estados e municípios arrecadam tem que ir para o ensino. Né? Essa é uma conquista de 34, né? Sempre que vivemos ditadura, caiu. Veio a ditadura Vargas, caiu. Aí recuperamos na Constituição de 46. Aí veio 64, cai de novo. Né? Agora temos de novo, só que caiu de novo agora, porque teve a famigerada emenda 95, a emenda constitucional, não sei se todo mundo está acompanhando, né, que cria o novo regime fiscal e diz que essa regra não vale mais para o governo federal.
E, obviamente, se o governo federal não cumpre, o que estados e municípios vão dizer? Se a União não faz, por que eu tenho que fazer? Né? Então, é um pouco isso que nós estamos vivendo. Então, esse foi o desafio do Brasil. Quer dizer, nós tivemos uma política de expansão, né? Foi plena ditadura militar que a escolaridade passou para 8 anos, né? Era 4, né? Depois virou o primeiro grau, né? Deve ter turma aqui do tempo do primeiro grau, acabou a admissão, né? Primeiro e segundo grau. Hoje nós conseguimos, na Constituição a obrigatoriedade é de 4 a 17, então dá para sentir, né? Nós saímos de 4 de obrigatoriedade, né? Hoje nós estamos com 14, né? Ainda temos que garantir, não garantimos não, mas avançamos bem. Então o que aconteceu? Nós tivemos uma enorme expansão sem dinheiro. E aí a gente criou um pouco aquele momento que na realidade, por exemplo, o estado de São Paulo é muito conhecida, né? Aquela escola, aquele ginásio, a gente viu ele perder o professor, né? Ele foi perdendo a sua importância, a sua valorização. A gente chegou a ter no estado de São Paulo, na rede estadual, às vezes 4 turnos diurnos. Né? Tinha o tal do turno da fome, né? Que a aula, uma turma terminava às 11, né? Acho que é 11 e pouco, né? Depois entrava 2h30. Né? Quer dizer, para quê? Para caber todo mundo na escola. Né? O noturno disseminou. É claro que o noturno tem um elemento importante, que é para o trabalhador. Né? Mas vai ver a possibilidade de um aluno noturno, por exemplo, entrar numa universidade. É muito baixa. Né? Hoje está diminuindo a matrícula do noturno. Isso tem um lado positivo. Né? É claro que precisamos ver se os jovens não estão ficando fora da escola. Né? Então, essa realidade, quer dizer, que gerou, digamos, um pouco essa sensação generalizada, e que tem base, né, de que a queda da qualidade, a chamada queda da qualidade é a desvalorização do professor. Então, digamos o seguinte, quer dizer, vamos agora para a etapa final. Né? Tá bem, Zé, e aí? Então, eu tenho, digamos, o caminho para uma educação de qualidade? Eu diria que temos. Né? E eu sempre olho, eu gosto de olhar, vocês podem achar que eu estou insistindo muito na rede técnica, federal ou estadual, mas por que eu gosto? Porque quando a gente foca muito na escola privada como qualidade, que é que tem um melhor desempenho, na verdade, o que essa escola faz? Ela prepara para o vestibular, não é isso? Eu dei aula de física há muito tempo, né? Vocês viram que eu sou físico também. Eu sempre brinco o seguinte, você pode pegar, às vezes, um aluno que tirou a maior nota de física no vestibular da Unicamp ou da FUVEST. Pede para ele consertar um interruptor. Não vai saber. Né? Quer dizer, e o que a lei fala da educação? É formar um cidadão. Né? É claro que eu não formo um cidadão sem português, sem matemática, né? Sem física. Né? Mas eu preciso pensar que matemática eu estou trabalhando, que física eu estou trabalhando, que química, né? Em que aspecto? E por que eu gosto das escolas técnicas? Porque elas não são escolas que estão ali para preparar para o vestibular, não é isso? Elas preparam para uma profissão, né? Preparam para a vida, mas elas têm um ótimo desempenho também no vestibular. Né? Ou seja, dá para conciliar. Né? Por isso é que eu não gosto muito de olhar para a escola particular, porque a escola particular, primeiro, ela trabalha com um aluno muito selecionado. Né? Um aluno que tem uma pressão familiar muito grande, né? Porque é caro. Né? E só tem um objetivo, né? Que é um baita de um objetivo para aquelas famílias, que é, né, colocar esse menino num curso superior de qualidade. Então, por isso que eu gosto de pensar nessa rede. E um exemplo internacional interessante é a Finlândia, né? Porque a Finlândia é sempre a queridinha. Né? E o que é legal da Finlândia? Quando a gente lê sobre educação na Finlândia, eles fazem tudo ao contrário daquilo que eles mandam a gente fazer. Ou seja, eles não ficam preparando os meninos para fazer prova. Porque hoje no Brasil o que a gente vive é uma lógica de preparar para a prova. Já no meu tempo já era assim, né? Mas hoje é muito mais. Né? Quer dizer, mesmo no sistema público ou privado, o privado já vem de muito tempo, é preparar para a prova. Né? É uma prova que vem, acabou uma prova, vem outra. Né? E mais, como esses exames geralmente são em português e matemática, opa, então o que eu vou fazer? Vou diminuir o resto. Tá certo? Então eu vou diminuir a geografia, vou diminuir a história, né? Eventualmente vou diminuir as ciências. Né? Como se a criança ou o jovem só fosse aprender português e matemática na disciplina de português e matemática. Tá certo? Eu aprendo matemática em ciências, eu aprendo português em ciências. Né?
Quer dizer, é um pouco esse... então, o que a Finlândia faz? A Finlândia, ela tenta formar o jovem. Ela tenta dar uma boa formação. Ela tenta atender o aluno na sua autonomia. E o subproduto é que eles vão bem nas provas, né? Então, eu acho que a gente tem que sair da armadilha da prova, porque eu diria que hoje a gente está muito nessa armadilha, né? Eu estou entrando, acho que até no tema do Bruno, que depois vai debater um pouco essa coisa da avaliação, né? Mas eu acho que isso é importante. Então, quer dizer, resumindo, o que é uma escola de qualidade? Aí depois vocês podem discordar de mim. É uma escola com uma infraestrutura. A escola não pode ser muito grande, né? Escolas grandes são mais complicadas, né? Elementos centrais, eu tenho que ter equipamentos, eu tenho que ter laboratórios, né? Mas, não, por exemplo, em geral a gente tem biblioteca nas escolas brasileiras. Só que elas, não sei se vocês sabem, elas não podem se chamar bibliotecas. Porque para ter uma biblioteca escolar eu preciso ter um bibliotecário. E nós não temos um bibliotecário. Aí entra o jeitinho, o que a gente chama? Sala de leitura, né? E trabalhamos geralmente com os chamados professores readaptados. O que são esses professores? São professores que, exatamente em função da baixa remuneração, né, eles não acabam tendo, baixa remuneração associada, porque o que gera baixa remuneração? Ampliar a jornada, ampliar a carga de trabalho, né? Seja na educação, seja fora. Então, o que acaba acontecendo? Acabam adoecendo, né, e acabam não tendo condições de trabalhar em sala de aula. Então, aí eles passam a ser professores que vão auxiliar na cantina, vão auxiliar, né? Ou seja, deixam de fazer aquilo para o qual se espera que eles sejam formados. Então, eu preciso ter gente, né? E preciso atrair gente. E essa é a grande diferença, né? Quem hoje procura licenciatura, né? Pode ser que tenhamos pessoas aqui da licenciatura, né? Licenciatura, para quem não sabe, são os cursos de formação de professores nas universidades. A pedagogia é uma licenciatura, eu tenho em química, em física, né? Eu fiz licenciatura em física, né? São pessoas, é onde se formam esses professores. O que a gente vai observar nesse curso? Não é que não sejam bons alunos, são bons alunos, mas são alunos com mais dificuldade, né? O vestibular das licenciaturas são com menos candidato por vaga, com notas de corte mais baixos, né? Isso é um problema? Não. Só que as universidades, então, precisariam trabalhar mais. Se eu vou nos países onde a educação é diferente, o que eu olho? Formar professor é coisa de pós-graduação, né? Se eu vou para a Finlândia e Coreia, é pós-graduação. Quer dizer, eu vou pegar as melhores notas do Enem deles, né? E quem vai formar esse professor? É o governo, é o Estado. É uma política de Estado a formação do professor. O Brasil é um pouco o contrário, né? O Brasil, o que o Brasil faz? Ele forma muito professor. E aí sempre vai ter alguém disponível para ganhar pouco, né? Infelizmente, essa é a realidade, né? Aí vocês podem dizer, Zé, mas eu li no jornal que faltam professores. E é verdade, faltam professores, né? E é muito comum também você ter o professor de uma disciplina dando aula de uma disciplina para a qual não formou. Aí eu fiquei curioso e fui fazer um estudo. E fui ver o seguinte, quantos professores formados tem no Brasil? Fui por área. Física era o grande gargalo, né? Física é um gargalo no mundo. Nos Estados Unidos faltam professores de física, né? Porque tem um Zé Marcelino falando aqui, né? Eu devia estar lá dando aula de física, talvez ajudaria, né? Deixaria vocês mais tranquilos. Mas quer dizer, por que faltam? Aí eu falei, será que falta mesmo? E eu fui contando quantos formados, tá certo? Quantos professores formados em física, em geografia, e o que eu constatei? Tirando física e química, que hoje já foi resolvido em termos de oferta, não faltam professores. Ou seja, eu tenho gente formada para dar aula de tudo em Brasil, em qualquer área. É claro que às vezes o cara está em São Paulo e eu preciso de professor no Amapá. Então, digamos o seguinte, mas só que em cima de um diagnóstico errado, que é a ideia de que faltam professores, o que o Brasil começou a fazer? Relaxar na criação de cursos de formação, né? Qual é o grande vazão hoje de formação de professor? Educação à distância. Eu sou muito crítico à educação à distância na formação inicial. Eu acho que a educação à distância cumpre um papel fundamental na formação continuada. Eu já sou um profissional formado, eu já tenho maturidade, perfeito, né? São mais de 2 milhões de vagas, gente, de cursos de licenciatura à distância. Quer dizer, aí eu comento com vocês,
Se a remuneração é baixa, quem irá aceitar essa baixa remuneração? O professor mais qualificado, né? O meu sonho agora era ver o seguinte: quantos professores de física trabalham no Banco do Brasil, na Receita Federal? Porque é um pouco isso que ocorre, né? Quer dizer, eles acabam buscando... Não é que pague muito mais, né? Como é que é essa coisa de pagar professor, né? No mundo, não há muita diferença entre profissionais com o mesmo nível de formação. Ou seja, os professores ganham mais ou menos o que ganham profissionais com o mesmo nível de formação. No Brasil, para equiparar, teria que ser um reajuste da ordem de 70%. Eu diria que tinha que dobrar, né, para resumir. Hoje, para vocês terem uma ideia, um professor formado em nível superior, ele ganha mais ou menos o que ganha um segurança, um caixa de banco, ou um policial militar, né? E não estou desvalorizando essas profissões, mas eles também ganham um pouco, mas são profissões que não exigem formação nem em nível médio, né? Um professor da educação infantil, né, formado no normal, né, antigo normal, né, o magistério, que é o que a lei exige, ele tem uma remuneração na faixa dos profissionais de higiene, limpeza, né, manicure, é esse o nível. Então, por isso é que eu falo, se não mexer nisso, eu não vejo muita saída, né? Quer dizer, nós temos que mexer nessa questão, nós temos que tornar, a gente quer que o pai, né, muitos aqui são pais, eu também, e tem uma pesquisa que fazia a seguinte pergunta, né, para alunos do ensino médio, público e privado. O que aconteceria se você chegasse em casa e falasse para sua família: ó, gente, eu quero ser professor? As respostas são, né, tem algumas cômicas, né, iam dizer que eu tinha fumado maconha, né? Eles diziam o seguinte: só minha avó ia aceitar, porque vó aceita tudo, né? E o que é muito triste é que os depoimentos, digamos, mais desestimuladores dessa opção vinham de filhos de professores, na linha. Quer dizer, você viu o que eu pastei, o que eu sofri, né? Você quer passar por isso de novo? É uma situação realmente dramática, né? Eu acho que é essa a realidade. Como é que nós estamos enfrentando isso e vamos caminhar, né? Porque vocês também querem falar. O Brasil, houve um esforço muito grande, né, liderado por uma entidade que articula várias entidades do campo da educação e da sociedade civil, não sei se já ouviram falar, que é a Campanha Nacional pelo Direito à Educação. Eu recomendo que vocês procurem depois aí na internet, né? Chama Campanha Nacional pelo Direito à Educação. A campanha começou em 2002, 2003, ou seja, quando começou o Café Filosófico, 15 anos, a discussão do custo aluno-qualidade. Quer dizer, qual que era a ideia do custo aluno-qualidade? Era dizer o seguinte: o que seria essa escola de qualidade? Tá certo? O que essa escola teria que ter? E o passo seguinte é o tema dessa palestra, ou seja, quanto custa essa escola? A metodologia também é intuitiva, né? A gente usa a ideia dos ingredientes de um bolo, tá certo? Quer dizer, eu vou fazer um bolo, eu posso fazer um bolo básico, né? E a primeira ideia da campanha era fazer o bolo básico, é o caqui. O que é o caqui? Além de um nome de uma fruta gostosa, né? Custo aluno, qualidade inicial. A ideia do caqui é aquele básico que toda escola teria que assegurar. Tá claro? Ou seja, e o que seria esse básico discutido pela campanha com educadores, com professores, com diretores e pesquisadores? Não sei se vocês concordam. Toda escola teria que ter uma biblioteca, né? Teria que ter um laboratório de informática, teria que ter um laboratório de ciências, teria que ter um espaço do Grêmio, não é isso? Porque a gente diz que os meninos estão despolitizados. É claro que eu posso ter um espaço do Grêmio e não adiantar, mas ajuda, né? Eu preciso ter espaço para reuniões, para apresentações teatrais. E como eu disse para vocês, isso não é caro, né? A gente acha que isso é muito caro, mas não é caro, né? E preciso ter condições adequadas de professor. Isso é mais caro, né? Então nasceu o famoso CAQUI, né, que é o custo aluno qualidade inicial. O CAQUI já está fazendo, como eu disse, né, já está indo para um ano a mais, né, já estamos indo para 16 anos. Né. Nesse caminho, o CAQUI virou um parecer do Conselho Nacional de Educação, recomendando, ou seja, assegurando que todas as escolas tivessem esse patamar básico de qualidade. Ele estabeleceu um valor, esse valor é relacionado com o Fundeb. O Fundeb é algo que a gente demandaria muito tempo,
mas é dentro do nosso sistema de financiamento. Eu tenho muita desigualdade, por exemplo, entre, por exemplo, Campinas. Acho que vocês concordam, tem muita diferença entre uma escola estadual e uma escola municipal, né? Mesmo ensino fundamental. E no Brasil eu tenho diferença entre os estados. O Fundeb foi um esforço importante de tentar reduzir um pouco essas diferenças, né? Misturando um pouquinho o dinheiro de estados e municípios, né? Os mais ricos nunca gostam, né? Porque vão ter que dar um pouquinho. Aqui Paulínia, por exemplo, ajudou bastante, porque Paulínia era muito rica, né? Então você socializa, digamos, é um pouco Robin Hood, digamos assim, né? Você tira um pouco de quem... E como é que eu resolvi as desigualdades um pouco no Brasil? O governo federal, por exemplo, entra nos estados mais pobres, né? Foi um avanço? Foi. Mas só para vocês terem uma ideia, em creche, o Fundeb garante o mínimo. Só que o mínimo que a gente calculou pelo CAQI é 3 vezes o que o Fundeb dá hoje. Ou seja, nós precisamos, né, e aí caminhando para o final, nós precisamos investir mais em educação, né? O CAQI hoje está no Plano Nacional de Educação, que é uma lei, né, que foi aprovada em 2014, que estabelece a cara da educação brasileira por 10 anos, 2014, 2024. Né? Estabeleceu que o CAQI tinha que ter entrado em vigor em 2016. Opa! Já passamos. Né? Então já acendeu uma luzinha. Né? E por que é difícil implementar o CAQI? Porque significa que o governo federal, que é aquele que eu falei que tem mais dinheiro, né, quer dizer, de cada R$100 que a gente paga de tributo, o governo federal fica com mais ou menos 56. Né? No Fundeb, que é esse fundo que eu falei, ele entra só com 10. A conta não está fechando, concordo? Né? Quer dizer, um princípio de justiça teria que ser quem arrecada mais, contribui mais. Né? E por isso a gente não consegue, por isso que nós estamos já com 16 anos, né? Por quê? Porque não é fácil, gente, ampliar o gasto com educação. Né? O gasto com educação no Brasil ampliou nos últimos anos, em parte por uma melhoria do esforço do governo federal, mas principalmente porque a economia cresceu. Né? Como eu disse, a educação depende dos impostos. Os impostos dependem da economia. Né? Então, quando a economia cresce, os impostos crescem e a educação vai ter os seus 25% e 18%. Né? Bom, hoje, e só concluindo a ideia do Plano Nacional, o que o Plano Nacional definiu? Que o Brasil, até 2024, teria que atingir um patamar de 10% do PIB em educação. Será que é muito? Será que é pouco? Quanto que ele gasta hoje? Né? Vamos começar a perguntar, quanto que ele gasta hoje? Hoje ele gasta 5%. Ou seja, é um esforço significativo. Né? Sair de 5 para 10. Né? Agora, quanto que a gente paga de tributos no Brasil? Mais ou menos 33% do PIB. Né? Tem aquela discussão que o brasileiro paga muito tributo. Podemos debater também. Né? Países que têm educação boa, a carga tributária é bem maior que a nossa. Né? E também tem um PIB maior que o nosso. Né? Essa é a outra discussão também. Né? Então eu digo o seguinte, será que um país que arrecada do seu cidadão, né, 33% do PIB, ele não poderia, por um período, destinar 10% do PIB para a educação? Eu entendo que sim. Né? Eu entendo que sim, até porque, por que se cobram impostos das pessoas? Né? A gente tem no Brasil um pouco, eu pago muito imposto, podemos debater um pouquinho, né? Principalmente a gente que é classe média reclama muito, né? Porque eu pago imposto de renda e aí o SUS não funciona, né? Só que eu sempre brinco com meus alunos assim, se você tem um filho que entrou numa universidade pública, você já teve com juros e correção monetária tudo que você pagou de imposto, não reclame, né? E se a gente quer valorizar a educação, gente, não tem jeito, nós precisamos tributar. O que nós temos que discutir é o seguinte, a tributação é justa? Né? O dinheiro está indo para quem tem que ir? Né? Essa é a discussão. O peso da corrupção nesse processo? Né? Quer dizer, essa é uma discussão que nós temos que fazer. Agora, o que nós não podemos, às vezes, eu acho, é cair naquela ilusão, né, de que se cobra muito imposto, porque senão não tem. Quer dizer, eu não consigo... Até porque o que ocorreu no Brasil? Foram décadas de educação com baixo investimento. Né? Então nós temos uma dívida, chamada dívida social.
né? Então nós precisamos investir também, né? Por isso é que eu preciso, ninguém diz que um país tem que gastar 10% do PIB por todos os tempos, né? Mas como eu tenho um atraso, é igual aquela casa que ficou muito tempo sem reforma, né? O que vai acontecer? Eu vou ter que fazer um esforço, né? E depois não, depois é manter. Então, o desafio que eu diria, né, já para fechar um pouco, para a gente começar esse debate, quer dizer, é primeiro recuperar o Plano Nacional de Educação, né, onde eu posso, eu tenho cobrado de candidatos, né, deputados, governadores, quer dizer, como eles se posicionam sobre o Plano Nacional de Educação. Foi um esforço da nação brasileira, esse plano está ficando meio escondido, esse já é o segundo, nós tivemos um na época do Fernando Henrique, né, que na época vetou-se o percentual para a educação. Então, talvez se naquele momento aquele plano tivesse sido cumprido hoje, a gente não precisasse de 10, né? Quer dizer, então é isso, não tem jeito, é uma conta que acumula, né? Se eu não faço o investimento na hora que eu tenho que fazer, essa conta, e a conta é das gerações, né? Então eu sempre tenho cobrado muito isso, quer dizer, como os candidatos se posicionam, né, do ponto de vista das metas do Plano Nacional de Educação, que implica, não sei se vocês sabem, mas o Brasil é um dos países que menos oferece proporcionalmente educação superior, mesmo na América Latina, né? Quer dizer, para cada 100 jovens, mais ou menos de 18 a 24, nós garantimos 30 na educação superior. Na Argentina é 60. E com detalhe, né, esses 30 do Brasil, 75% estão na particular. Né? No estado de São Paulo, cada 10 jovens que estão na educação superior, 9 estão numa particular. Né? E tem um grande desafio. Quais são os maiores desafios? Nos extremos, na educação superior e na creche. Por que os desafios são maiores? Porque os custos são maiores. Né? Uma creche de qualidade, ela tem um custo mais elevado. Por quê? Tempo integral, não é isso? Os meninos têm que, as criançada tem que ficar lá brincando, como diz minha mulher sempre, né? Não é lá ficar presa, mas tem que brincar, tem que correr. E porque também não dá para me encher uma sala, né? Como está maravilhosa essa sala aqui, e falar, professor se vire, né? Quer dizer, as turmas de creche têm que ser turmas menores. E o custo em educação está associado basicamente a 3 coisas, né? Salário, alunos por turma e jornada escolar. Né? Por isso é que a creche e a educação superior, elas tendem a ser mais caras, porque esses elementos nelas são maiores. E por último, eu vou concluir, eu acho que um elemento que todo brasileiro tem que chamar para si é problematizar, né, a questão da emenda constitucional 95. Né? Essa emenda congelou os gastos federais por 20 anos. O que significa isso? Qualquer aumento da economia que o Brasil tiver, e isso vai significar mais impostos, mais arrecadação, esse dinheiro não pode ir para a educação, não pode ir para a saúde. Ele só pode ir para os pagamentos dos juros da dívida pública. Né? Quem vive, né, dos juros da dívida pública? Vocês lembram que eu falei que aquele 0,001? São esses que vivem dos juros da dívida pública. Então, acho que essa é uma discussão que o Brasil tem que fazer. O Brasil hoje gasta em torno de 8% do PIB com o pagamento de juros da dívida pública. Né? Tem uma das taxas de juros mais altas do mundo. E paga direitinho, o Brasil paga. Né? Porque o discurso é o seguinte, não, a taxa tem que ser alta porque o Brasil é caloteiro. Não, nós temos pagado. Né? Ano após ano. Né? Já pagamos algumas vezes. Então, eu sei que são temas todos polêmicos, né? Mas eu acho que é por isso que nós estamos aqui, né? Se a solução fosse fácil, ela já teria acontecido. Queria agradecer muito a paciência de todos e vamos para a melhor parte, né, para o debate. Obrigado. Agora dá para tomar um vinho, né? Agora vem, agora a coisa esquenta, né? Boa noite, professor. Boa noite. A gente está transmitindo ao vivo agora pelo site, pelo aplicativo, também no YouTube e no Facebook. Vieram várias perguntas aqui, vários elogios também à apresentação. Para começar, veio a pergunta do próprio curador, o Bruno Tovar, está acompanhando a gente, e ele fala boa noite, né, a todos aqui, e a pergunta ao professor o Brasil é um dos países que mais gasta em educação como porcentagem do PIB.
É verdade que o Brasil gasta muito com educação? É a pergunta dele. E, complementando um pouco com o final da sua fala, ele disse se o senhor poderia falar mais sobre o impacto da aprovação da Emenda Constitucional 95 no financiamento da educação. Bom, agradecer o Bruno, né? Se eu falei muita bobagem, que vocês não gostaram de mim, a culpa é do Bruno, que ele que me convidou. Brincadeira, né? Agradecer o convite, foi uma honra muito grande, né? E essa questão, acho que vocês já ouviram muito isso no Brasil, né? O Brasil não gasta pouco em educação, gasta mal, né? Uma coisa, como eu digo, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? O gastar mal eu concordo, né? Temos problemas, mas será que não gasta pouco? E aí vamos entender onde ocorre a confusão, né? Geralmente, como é que eu meço o esforço educacional de um país em termos de financiamento? O quanto do PIB esse país aplica a educação, né? O governo usou durante muito tempo 6,5%, para vocês terem uma ideia, os países ricos em torno de 6% do PIB, então eu podia dizer, olha, o Brasil gasta mais do que os países ricos, tá certo? Um pouco a questão muito boa do Bruno, né? Hoje os números estão mais limpos, né? A última estatística oficial que saiu, 5% do PIB. Os Estados Unidos também gasta 5%, então o Brasil gasta o mesmo que os Estados Unidos? Meio estranho, né? Quer dizer, dá para sentir aí que tem alguma coisa não muito... Tem alguma pegadinha, né? E qual que é a pegadinha? Ela é simples, né? Quer dizer, o PIB, né, o Produto Interno Bruto dos Estados Unidos é muitas vezes maior do que o Produto Interno Bruto do Brasil, né? E os nossos desafios são maiores, né? Então, o que nós entendemos como indicador adequado, e nós que eu estou dizendo é o CDE, né? Quer dizer, eu preciso ver quanto se gasta por aluno, tá claro? Porque é isso que importa, né? Quanto que eu tenho para gastar por aluno, né? E aí, o que nós vamos ver? A Finlândia, né, que é sempre citada, posso olhar lá fora, tá certo? Então vamos olhar lá fora. A Finlândia, né, ela gasta por aluno 4 vezes o que o Brasil gasta, né? Eu posso olhar aqui para dentro também, né? Eu posso comparar com as redes privadas, tá certo? A gente tem um bom indicador. Quanto que é uma mensalidade? Não sei se eu estou errado, mas uma mensalidade de uma escola de classe média está na faixa de R$2.000, né? Acredito, né? Daí para cima, né? Se eu for para uma escola de elite, né, com certeza eu vou chegar em 6, 7, né, até mais. Por mês. Um aluno da rede estadual paulista recebe por ano em torno de 4.000. Só para entender, e é óbvio, gente, acho que vocês concordam comigo, é muito mais fácil ensinar um menino de classe média, né, do que ensinar as crianças e os jovens em famílias que a escolaridade é baixa, né? Então o esforço mundial, na verdade, é sempre dar um pouco mais para quem tem menos, né? Quer dizer, na verdade, eu precisaria gastar um pouco mais, né? É claro que eu não preciso gastar 4, 5 vezes, né? A rede federal que eu falei para vocês, o gasto aluno dela é em torno do dobro, né? Então, ou seja, multiplicar por 5 é difícil, multiplicar por 2 eu acho que dá. Né? Multiplicar por 2 significaria, no limite, poder dobrar o salário do professor, né? Poder melhorar as condições dessa escola, quer dizer, então... E os próprios estudos, porque você tem alguns estudos internacionais também que reforçam muito isso, o dinheiro não faz diferença. Só que são estudos de países ricos. O que a mesma OCDE diz? O dinheiro começa a não fazer diferença quando eu chego num patamar de $40.000 por ano para formar um aluno na educação básica. O Brasil tem um patamar que é a metade disso. Percebe? Então o que eles dizem é o seguinte, o dinheiro começa a não fazer diferença a partir de um patamar que é o dobro do que nós estamos. Em patamares abaixo de $40.000, o dinheiro faz a diferença. E tem algumas outras pesquisas que mostram o seguinte, o dinheiro faz principalmente diferença em relação às crianças mais pobres, que é um pouco aquilo que eu falei. Quer dizer, uma criança que tem jornal em casa, que tem computador, né, essa criança talvez seja mais barato ensiná-la, né? Talvez a escola não precise disso, né? Porque em casa ele tem. Agora, para as famílias mais pobres, ou ele tem esses recursos na escola, ou ele não tem, né? Então, o insumo, né, o ingrediente, lembrando do nosso bolo, né? Não dá para fazer um bolo, até dá para fazer um bolo de farinha e água,
mas não vai ficar um bolo, né, que de fato sustente. Não sei se respondi ao Bruno. A próxima pergunta, ela veio do público. A Mariana pergunta, na verdade são duas perguntas que a Mariana fez. A primeira é, ela gostaria que o senhor comentasse sobre os crescentes índices de violência contra o professor e o que provoca isso, como melhorar essa situação. E a segunda pergunta é como modernizar o ensino na era da internet, como atrair o interesse dos alunos das gerações atuais. Duas perguntas. E só para comentar um pouquinho com quem perguntou, né, quem está acompanhando, assim, eu não sou um especialista em didática, quer dizer, eu trabalho políticas públicas, então meu olhar é um pouco, né, mas vamos lá. Primeiro é a questão da violência. Quer dizer, aí tem aquilo que a gente já discutiu desde o início. Quer dizer, a escola não é uma ilha, né? Então, os indicadores de violência também estão muito associados aos indicadores de desigualdade, né? Países mais desiguais são mais violentos, né? Então, acho que essa é a primeira questão. Quer dizer, por outro lado, o que a gente, embora haja uma certa sensação, e eu percebo isso às vezes com meus alunos, quando eles vão fazer estágio nas escolas, né? Eles têm que fazer estágio nas escolas públicas, e muitas vezes eles vão, alunos que muitas vezes vieram de escolas particulares, eles vão quase com medo, né? E eu falo, não, gente, tem um certo, quer dizer, né? Não é que não exista violência, mas quer dizer, eu acho que a gente pode dizer para as famílias que as escolas ainda são espaços, né, de convivência, né? Professores. Eu acho que aí temos vários elementos, né? Que escolas tendem a ter mais eventos violentos. Aí estamos pensando não a violência de fora para dentro, estamos pensando estratégias que as escolas adotam. Primeiro, escolas muito grandes, escolas superlotadas, né, tendem a ter mais problemas, né? A questão da formação dos professores também, né? Quer dizer, eu estava comentando antes, a escola do passado era mais simples a vida, né, de um professor. Por quê? Porque todo mundo pensava mais ou menos igual, né? A gente fala muito da violência de hoje, mas na escola do passado se batia no aluno, não é isso? Se puxava a orelha do aluno, né? Se punha o aluno ajoelhado no milho, e ninguém dizia que aquela escola era violenta, a gente dizia que era uma escola boa, né? O aluno apanhava na escola e apanhava em casa, quer dizer, né? Hoje eu acho que nós não concordaríamos com isso. Então o que eu estou querendo dizer? Hoje as questões são realmente muito mais difíceis para um professor lidar, né? Por quê? Porque eu não tenho mais um consenso, né, sobre o que é certo, sobre o que é errado, né? E não adianta eu querer voltar para trás. Quer dizer, nós precisamos pensar estratégias para frente. E essas estratégias para frente, no meu entendimento, passam muito pelo diálogo, né? Quer dizer, uma coisa também que a gente observa muito na questão da violência é a rotatividade da equipe escolar, né? Quer dizer, escolas que têm uma equipe estável, né? Professores que estão lá há muito tempo, né? Que conversam entre si. Não é incomum, por exemplo, uma escola onde o inspetor não gosta do boné, aí o professor lá não importa com o boné, aí o diretor, né? Quer dizer, então você não consegue um consenso da equipe. Bom, se a equipe não tem consenso, como é que eu vou estabelecer regras, né? Outra coisa também que não é incomum, eu cobro determinados comportamentos dos alunos, né? Não usa celular, né? História do celular, mas o professor usa celular, né? Então, quando você ouve, principalmente os jovens e os professores, aparece muito assim, a falta de respeito. Esse é o discurso. O professor se sente desrespeitado e o aluno se sente desrespeitado. Só que eu digo que é um discurso de mudos, na verdade. Porque quando o professor está falando, aluno me respeite, o que ele está pensando? Ele está pensando o respeito naquela escola do passado. Não sei se vocês concordam. O que era o respeito naquela escola do passado? Me obedeça, né? Vocês podem discordar, mas era isso, né? Eu falo, você obedece. O aluno hoje, quando ele está falando respeito, o que ele está pensando? Reciprocidade. E aí eu tenho um curto-circuito. É fácil de resolver isso? Não, mas não tem caminho, é conversa, né? Para conversa eu preciso do quê? Preciso de tempo, né? Os professores não têm tempo, os alunos não têm tempo, né? Então eu acho que são esses elementos, né? E volto a dizer, não é simples, né? E tornar também, né, gente? Eu acho que
Quer dizer, o Brasil está entrando muito, tem uma discussão curricular que eu não vou entrar aqui, que é da base nacional, mas quer dizer, que é a ideia de padronizar conteúdos, padronizar aquilo que tem que ser ensinado. Quer dizer, eu temo um pouquinho por isso, entendeu? Porque a gente corre o risco de fazer uma escola, usar, por exemplo, o ensino médio hoje. Cabe todo mundo no ensino médio, só que o jovem não quer ir para a escola, porque é uma escola que não faz sentido. Quer dizer, então eu acho que a grande discussão, né, é tentar construir uma escola, e não é fácil, é um desafio de nós todos que estamos aqui, dos professores, dos pesquisadores, como fazer a escola ter sentido. Né? Como, eu não preciso de... O muro, em geral, é feito por quê? Para a turma não pular, mas para o aluno também não sair. Né? Quando você vai fora do país, o que você observa? As escolas misturam, né? Não há muitas vezes a divisa onde acaba a escola e começa a praça. Né? Então eu vejo um pouco essa questão. A segunda questão, não sei se eu dou conta de discutir, que é as tecnologias. Né? Quer dizer, o que eu posso dizer como professor é que as tecnologias já estão, né, por toda parte, né? Os alunos dominam. Né? O celular é o terror de todo professor, né? Que não sabe o que fazer. Né? O que eu tento fazer como professor universitário é procure aí no celular o que é o que é o laudêmio, né? Que é um imposto que ninguém sabe muito bem o que é. Agora, eu acho que também é um certo mito, né? Quer dizer, e aí estou falando, gente, como um velhinho mesmo já, um cara meio conservador. Quer dizer, eu acho que o problema não é tanto a falta de tecnologia na escola, eu acho que é a falta de conversa. Né? O que a gente vê muito hoje é aquilo, né? Você vê um casal de namorados sentado na mesa, né? Os dois no celular sem conversar. Né? Quer dizer, você vê os alunos, às vezes, no laboratório de informática, de internet também, conversando com gente do outro lado do mundo, mas não conversa com o vizinho. Então, assim, eu acho que tem uma tecnologia aí que a gente tem usado pouco. Né? Que é a tecnologia da fala, tecnologia do... E acho que sempre é isso, quer dizer, eu como professor, é fácil falar, difícil fazer. Se meus alunos estão olhando muito no celular, talvez a minha aula não esteja tão boa. Né? É claro que não é tão simples também. Né? Por quê? Porque nós estamos também, essa geração que eu acho que nós estamos formando, são gerações também que é do videoclipe. Né? Quer dizer, às vezes o prazer é preciso de um esforço para chegar no prazer. Né? Eu preciso primeiro ter um certo sacrifício para depois ir lá na frente. E hoje não, né? A gente vive numa sociedade muito narcísica, né? Olha eu falando de coisas que eu não entendo, né? É muito eu, né? Quer dizer, então, quer dizer, não é simplesmente o aluno gostar ou não, mas com a minha experiência, aí falando de professor universitário, que é uma realidade muito específica, é que o diálogo, né? A conversa, quer dizer, eu prefiro ver a violência na escola como indicador, né? De que algo naquela escola não está funcionando bem, e aí eu tenho que entender o que aquela escola não está fazendo e que poderia fazer, né? Dentro dos seus limites, sempre tendo clareza, né? São limites, os limites da escola são muito, quem vê o Rio sabe isso perfeitamente, o que eu faço com bala perdida? Né? Não tenho o que fazer. Né? Quer dizer, sempre tem o que fazer. Né? Mas, e na questão da tecnologia, eu acho que é isso, quer dizer, primeiro, eu acho que não temos que mitificar muito. Né? Eu lembro de uma época que era vídeo, né, em aula. Não sei se vocês pegaram isso. Né? Vamos usar vídeo. Quer dizer, vídeo, enquanto recurso pedagógico, na verdade, é uma coisa passiva. Né? Extremamente passiva. É um pouco o que eu estou fazendo com vocês aqui. Falando, vocês escutando. Estou dando uma aula hiper tradicional aqui. Né? Tinha que estar andando, vocês tinham que estar me interrompendo. Mas acho isso, quer dizer... Se parece que os alunos estão usando recursos e a escola não usa, talvez aquela escola precisasse conversar mais com esses alunos. Né? E talvez não brigar tanto com o celular. Confesso que eu não sei muito a fórmula. É isso. Não sei se... Professor, boa noite. Boa noite. Meu nome é Rui Gonçalves, eu sou jornalista e hoje eu atuo no segmento de educação, principalmente foco no ensino superior. E, por causa do meu trabalho, eu tive a oportunidade de falar com alguns candidatos à presidência da República. E o tema era educação. E o discurso deles é muito superficial. Não dá para tirar 10 minutos de uma conversa séria com nenhum candidato à presidência da República sobre educação. Na semana passada, um representante do PSDB foi por um debate com jornalistas de educação e ele estava despreparado.
Esse é o tipo de tratamento que a educação vem recebendo dos candidatos à presidência da República. Do ponto de vista do senhor, que demonstrou aí que a gente tem um problema socioeconômico muito sério que precisa ser resolvido juntamente com isso. Quais são os projetos que deveriam ser colocados em prática? Por onde começar? Como é que a gente pode fazer isso? E por que nenhum candidato à presidência da República, talvez na história do Brasil, tenha feito algum projeto bastante sério para resolver esses problemas? Eu acho que é uma questão que é chave, né? Quer dizer, o primeiro, o desconhecimento, né? E aí eu acho que vale até problematizar a própria mídia, né? Quer dizer, eu sou de um tempo que os jornais tinham uma folha, né, uma página. Eu lembro o Perseu Abramo, né, no jornal Folha de São Paulo, era o Perseu, a Folha de São Paulo, a última página, acho que do primeiro caderno, chamava a página Educação. Eu lembro que eu li muito sobre essa página. Quer dizer, a própria mídia, muitas vezes, né, embora o esforço dos jornalistas, né, a gente sabe que há todo um esforço, né, dos jornalistas no sentido de pautar, né, e aí eu acho que tem então, acho que essa é uma questão, quer dizer, não só os candidatos refletem, num certo sentido, algo que, digamos, o cidadão, né, ele sente, né, quer dizer, quando você pergunta para as pessoas, a questão da educação aparece, né, e aí, a hora que você vai no candidato, vem o genérico, né. Eu acho que tem duas hipóteses, uma é desconhecimento, né, embora eu questione um pouco isso, quer dizer, seria uma ignorância oportunista, porque, né, nenhum desses candidatos são candidatos que chegaram agora, neófitos, né, então, quer dizer, muitos foram deputados, quer dizer, muitos inclusive votaram no Plano Nacional de Educação, então até vale a pena ver como esses candidatos, né, pelo menos aqueles que foram parlamentares, né, como eles se posicionaram na votação do Plano Nacional de Educação, que eu acho que é a questão, no meu entendimento, mais estratégica. E eu tenho falado muito, porque o que a gente observou, principalmente nos governos Lula e Dilma? Houve um aumento no investimento educacional, uma parte pelo crescimento econômico e uma parte pelo esforço, né? Houve de fato, só para vocês terem um parâmetro, historicamente o governo federal gastava 0,5% do PIB em educação, é muito pouco, né? Estados e municípios gastavam 4,5%, só para ter uma ideia. Ou seja, os mais pobres gastavam, né, 9 vezes, né, o que o mais rico. Nesse período, passamos para 1% do PIB de gasto federal. É um esforço, né? Sair de 0,5% para 1%, mas é pouco, né? Quer dizer, então eu acho que o que está por trás é que eles sabem que não tem jeito. Se eu quiser melhorar, eu vou ter que ter um esforço federal maior. E aí é uma estratégia, digamos, de fuga, né? Eu fico no genérico, né, para não me comprometer, né, com algo que eu sei porque não tem milagre, né? Acho que é um provérbio dos Estados Unidos que diz o seguinte: se você acha a educação cara, experimente a ignorância, né? Eu gosto, acho que é um provérbio que faz a gente pensar. Bom, por onde começar, né? Que eu acho que também você trouxe essa questão. Como eu disse, nos dois últimos governos, né, Lula e Dilma, houve um esforço significativo federal, mas basicamente através do que a gente chama de transferências voluntárias, né? Então, por exemplo, o governo federal tinha um programa de construção de creches, chamava Pró-Infância. Tinha muito dinheiro do Pró-Infância, muito dinheiro para o Pró-Infância, só que o prefeito acabava não usava aquele dinheiro. Mas por que ele não usava? Porque ele sabia que o caro não é construir a creche, como eu disse. O caro é manter a creche. Então, quer dizer, o que eu entendo? Se tivesse havido um esforço, por exemplo, desse recurso adicional, e foi muito fácil cortar também, né? Quer dizer, como eu disse, quando veio a emenda 95, a transferência voluntária, como o nome diz, é voluntária. Então o governo federal dá, o governo federal tira, né? Quer dizer, então, no meu entendimento, quer dizer, qual seria o caminho? A gente começar a fortalecer o Fundeb, que é esse fundo. Por quê? Porque o Fundeb, ele tem uma característica que ele atinge a educação básica do Brasil como um todo. Então, se o governo federal começa a ampliar a alocação de recursos, e pode ser progressivo, né? Quer dizer, não precisa ser... E se eu estou colocando mais dinheiro, eu posso negociar também, porque há uma discussão muito grande, seguinte, não adianta pôr mais dinheiro sem melhorar a escola, né? Quer dizer, então nós precisamos criar, por isso que a ideia do CAC eu acho que é uma ideia boa. Por quê? Porque ele associa dinheiro a insumos na escola, né? Então, se o CAC diz que toda escola tem que ter uma biblioteca, o pai pode dizer o seguinte: por que a escola do meu filho não tem biblioteca?
né? Então, nós precisamos de programas, de ações, a meu ver, mais institucionais. Em vez da política, a cara do governo que está lá, que é transitório, a gente fortaleceu o Fundeb. Por quê? Porque com o Fundeb, eu estou conseguindo atingir a creche lá do interior do Maranhão, só que eu preciso associar ao Fundeb o custo-qualidade. Por quê? Porque ele vai associar o dinheiro ao insumo. Não sei se eu dei uma sugestão. Eu acho que seria o caminho mais... e repensar também, a meu ver, as políticas de avaliação. Quer dizer, no Brasil, eu acho que a gente tem muita prova para os alunos fazerem e pouca avaliação de qualidade, né? Nós precisamos ouvir mais os pais, ouvir mais os jovens, os estudantes. Os estudantes têm muito o que dizer sobre qualidade e, geralmente, os estudantes não são ouvidos, né? Não sei se... Obrigado. Mais uma pergunta que veio do público. A Carolina, ela diz assim, o que nós, enquanto cidadãos comuns, podemos fazer para ajudar a melhorar a educação no Brasil? Gostaria de saber medidas concretas e factíveis. Eu acredito muito nos mecanismos de participação, né? Quais são esses mecanismos de participação? Todas as escolas públicas, por lei, elas têm que ter algo que se chama conselho de escola, colegiado escolar, né? De uma maneira geral, os colegiados têm representação de pais, de alunos, de professores, da direção da escola. Então, eu acho que esse é um mecanismo, né? Eu começo a cobrar lá na ponta. Né? Meu doutorado foi sobre o conselho de escola qual foi a principal conclusão? É o que eu chamo de democracia do ônus. O que é a democracia do ônus? Quando a escola ganha um dinheiro, né, e aí seria legal chamar a comunidade para dizer onde eu quero aplicar esse dinheiro, você não chama a comunidade. Aí eu preciso expulsar aluno. Bom, alguém quer expulsar aluno? Ninguém. Aí eu chamo o conselho. Percebe? Então, a democracia do ônus. Caiu o muro, não tem dinheiro. Aí eu chamo o conselho. Então, quer dizer, nós precisamos mudar essa lógica, né? Quer dizer, a participação não pode ser um ônus. A participação tem que ser um bônus. Outra instância de participação importante são os conselhos de educação, né? São Paulo precisa reformular o seu conselho estadual, é um conselho que não se modernizou, no meu entendimento, né? Mas existem os conselhos municipais de educação, né? Eu acredito muito nesses mecanismos, né? Quer dizer, eu acho que o Brasil, nós temos experiências fortes de população na rua, demandando a expansão que houve na educação brasileira, ela foi fruto da participação cidadã. Quer dizer, por que nós temos uma boa Constituição no que refere à educação? Porque houve uma participação ativa, né, no processo constituinte dos movimentos sociais de educação. Acho que vale a pena as pessoas também procurarem, né? Eu citei aqui a campanha, mas tem vários movimentos, né, de sociedade civil, um pouco aprender com a experiência ambiental, né? A gente acha que as ONGs são só do meio ambiente, né? Quer dizer, nós temos ONGs de educação. Eu só brinco que tem ONG que está atrás do dinheiro e tem ONG que está atrás do direito. Eu gosto mais das ONGs que estão atrás do direito. Ou seja, não preciso de muito dinheiro para ir para a rua e brigar por uma escola pública de qualidade, né? Eu, pelo menos, sou um pouco por esse caminho. Assim. Eu acho que nós, da universidade, temos uma obrigação da pesquisa, temos uma obrigação, né? O cidadão, eu acho que ele tem essa obrigação de participar nas instâncias, né? E gritar. Né? Eu não conheço outra fórmula no mundo, né? É essa. Mais uma pergunta que veio do público. A Ana Elisa diz assim, o mau gasto do dinheiro com educação pública no Brasil está em que medida relacionado com a ideia tão disseminada de que não é interessante formar cidadãos com pensamento crítico? Primeiro, acho que tem a discussão do mau gasto, né? Quer dizer, que eu acho que vale a pena explorar. Existe corrupção em educação? Bom, basta ver a televisão que aparece, né? Em geral, nos grandes contratos, né? Na merenda escolar, aparece muito, nas obras, né? Quer dizer, por isso que eu sou da moda antiga, assim, eu acho que é melhor a prefeitura ir lá e construir a escola, ir lá contratar merendeira, porque aí eu acho que diminui a taxa de corrupção, né? Eu acho que a gente tem vivido uma lógica de terceirizar tudo que facilita a corrupção, porque sempre são contratos milionários, né? Onde eu tenho um contrato milionário, é mais fácil, né, eu
corromper e ser corrompido, né? Então eu gosto daquele modelo antigo, né? Eu sei que é complexo, né? Temos outros problemas. Bom, aí a questão de fundo que ela traz. Então eu diria o seguinte, nós não temos tanta corrupção assim. É que qualquer corrupção é corrupção, né? Qualquer mau gasto é mau gasto. Qualquer dinheiro desviado da merenda é crime e tem que ser punido. Mas educação é salário. Agora, onde eu tenho problemas, às vezes, com o uso do dinheiro educação, é contabilizar como educação algo que não é educação, né? Aqui em São Paulo, por exemplo, se contabiliza o pagamento do professor aposentado como gasto com educação, né? O Tribunal de Contas já se posicionou contra, né? Quer dizer, o aposentado tem que receber o seu salário, mas não é gasto com educação, né? Então, esse é um problema que a gente vive. Então, aí não é um desvio, né? É uma questão, é uma jogada contábil, né? Uma pedalada, digamos assim, né? Contábil. Agora, a questão de fundo dela. Tem uma questão no fundo, de fundo que é, eu não vou, né? Por que os candidatos falam e não fazem? Porque, na verdade, um povo crítico, né? É um povo mais difícil, né? Ele vai questionar mais. Eu concordo totalmente, né? Eu brinco o seguinte, mesmo uma escola ruim, ela mexe com a cabeça das pessoas. Mesmo uma escola ruim, né? Ela mexe com as cabeças das pessoas. O que os estudos, né? Eu vi alguns estudos que tentam relacionar um pouco a escolaridade com visão de mundo, né? É claro que a gente sempre tem que tomar um certo cuidado com esses estudos, mas o que eles mostram? Que mais escolaridade está associada a mais tolerância, está associada a posturas, digamos, mais críticas em relação à pena de morte, por exemplo, como a grande solução dos problemas, né? Em geral, a gente vê que candidatos, digamos, e é claro que só isso dá um debate, mas candidatos, digamos, num espectro, mas que no fundo não estão muito interessados em mudar, eles tendem a ter mais votos entre as pessoas de baixa escolaridade, né? Ou seja, então a escolaridade mexe com as cabeças das pessoas. E aí eu tendo a acreditar, sim, que são dois elementos. Um é o custo, né? Ou seja, há uma disputa pelo orçamento, então tem um elemento de custo, mas claramente tem um elemento de saber que um povo mais educado é um povo mais crítico, é um povo que vai cobrar do governante, né, aquilo que ele prometeu, porque todos prometem, né, na eleição. O Rodrigo Guerra, aqui da plateia, ele pergunta o que é melhor, apostilas ou livros? Vejo escolas criando e seguindo apostilas que misturam materiais diferentes. Outras escolas seguem livros consagrados. O porquê disso? Isso, eu só gosto de fazer sempre essa observação, quer dizer, eu não sou um especialista em metodologia de ensino, então eu estou olhando como política pública, né? Acho que isso é importante. Eu prefiro livros, né? Mas mais do que livros, eu preciso de professores com boa formação, né? Acho que muitos aqui são de um tempo que o professor não precisava, ele usava o livro na preparação da sua aula, né? E na preparação da sua aula ele utilizar diferentes materiais didáticos, né? E dar uma boa aula, né? O fato da gente estar discutindo apostila ou livro já mostra, né, exatamente essa desvalorização do professor, né? Agora, em particular, qual é o problema dos temas apostilados, né? De uma maneira geral, eles tratam o professor quase como, né, um executor de tarefas, né? Quer dizer, eles desvalorizam ainda mais esse conhecimento do professor. Qual é o outro problema que eu vejo? O Brasil tem um dos maiores programas de livros didáticos do mundo. Eu não tenho valor, mas nós estamos falando de alguns bilhões de reais, que é o Programa Nacional do Livro Didático, que faz chegar em toda escola, né, o livro didático. E nós temos municípios do Brasil que abrem mão de receber o livro didático gratuito e comprar uma apostila. Então, muitas vezes, acaba sendo também um mecanismo de corrupção. Outra coisa, o Programa Nacional do Livro Didático, ele envolve avaliação de qualidade, né? Você tem, quer dizer, não é qualquer livro que pode entrar no Programa Nacional de Livro Didático. Ele tem que passar por uma triagem de especialistas naquelas matérias. Então, primeiro, a prioridade zero é professor. Acho que sempre é isso, né? Na discussão do material didático, obviamente, eu acho que os livros são mais adequados, né? Principalmente trabalhando com a ideia de fomentar a biblioteca escolar, né? Os livros paradidáticos são fundamentais.
A internet aí é um mundo, né? A gente mesmo na universidade, às vezes você vive mais no mundo da internet, quer dizer, hoje você tem uma disponibilidade de material didático também na internet, que eu acho que não dá para descartar. Agora, para isso eu preciso de um bom professor, né? Para exatamente analisar a qualidade e problematizar com os alunos, inclusive, essa qualidade. Mas, da maneira que a pergunta foi feita, eu fico com os livros didáticos avaliados pelo Programa Nacional do Livro Didático. Uma pergunta que veio da internet, da Silvia. Ela pergunta assim: o que o senhor acha de propostas de grupos liberais de substituírem a educação universal por um voucher para estudantes de áreas vulneráveis escolherem onde estudar? É uma boa iniciativa ou é ingênua? Eu diria que é mais do que ingênua, né? Eu acho que ela é mal intencionada, né? Porque o que a experiência mostra, né? A ideia do voucher, eu não sei se todo mundo tem clareza, é a ideia do Vale Educação, né? Então é a ideia de que a competição é a salvação dos problemas do mundo, né? E um dos problemas da escola pública é exatamente porque não tem competição. O aluno tem que ir na escola perto de casa. Eu já falei para vocês que não é bem assim, né? Os alunos se viram, às vezes, para ir outras escolas. Então, qual que é a ideia? Eu dou um voucher, um vale, né? E o pai vai escolher qual escola ele vai matricular o filho. Pode ser uma escola pública, pode ser uma escola privada, né? Isso veio do Gary Becker, né? Prêmio Nobel da Economia, o Schultz, né? Economistas, né? E onde nós tivemos a experiência talvez mais forte do sistema de voucher? No Chile, né? Em ditadura, porque um sistema desse, vocês imaginem, mexe com a estrutura de um país. Nos Estados Unidos, ele é sempre pontual, né, porque há resistência. Eles implementaram no Chile em plena ditadura porque não tinha resistência, né? O que a experiência chilena mostrou? Primeiro, esse voucher, esse vale é barato, né? Então é o seguinte, nós não estamos falando aí de R$1.000 por mês, entendeu? Nós estamos falando de dar para o pai 200 por mês, 300 por mês. Então é isso que nós estamos falando. Quer dizer, o que a experiência chilena mostrou desse sistema? O sistema ficou totalmente segmentado. As escolas de elite continuaram elite, ou seja, não aderiram ao sistema de voucher, né? Você criou um sistema de escolas baratas que foram segmentando, ou seja, o oposto daquilo que eu comentei no início, que a experiência mostra que funciona, que é misturar. Em vez de misturar, eu fui segmentando. E o que sobrou? Os mais pobres foram para as escolas municipais, né? Então é um sistema, quer dizer, eu diria que o sistema chileno, bom, basta ver a televisão, né? Acho que a gente sempre vê os estudantes chilenos se manifestam bastante, né? Experiência chilena. Quer dizer, nós criamos um sistema que é muito diferenciado, né? É melhor que o Brasil? O Chile ainda é melhor que o Brasil, está ali, mas não é por causa dessa mudança, né? É que o Chile, historicamente, socioeconomicamente é melhor que o Brasil, né? Menos desigual que o Brasil, né? Embora seja desigual. Então, esse caminho, né, no meu entendimento, e ele introduz uma lógica, né, de educação como mecanismo de lucro, né? Porque, obviamente, o investidor privado, ele está no papel dele, ele não vai investir na educação para não ter retorno, né? Então, o que a experiência chilena começa a mostrar é o seguinte: ninguém quer o aluno pobre no sistema voucher. Por quê? Porque é mais difícil ensinar aluno pobre, né? As pesquisas mostram. Então, as escolas barram. Não, você não entra, né? Você não. Você entra, né? Então, obviamente, que o pai vai correr atrás, a gente entende. Agora, nós aqui estamos pensando, né, o que é melhor enquanto política pública. Quanto política pública, eu acho que é um equívoco, né? Já temos, inclusive, estudos em quantidade suficiente, né? Tem um pesquisador norte-americano que chama Martin Carnoy, que escreve bastante, inclusive, sobre o Brasil. Ele tem alguns estudos que mostram que o sistema chileno, na verdade, ele piorou a qualidade da educação como um todo, né? Uma pergunta que veio da internet, da Priscila. Ela gostaria que o professor falasse sobre os interesses que fundamentam a Base Nacional Curricular Comum e o impacto dessa ação para a educação. Bom, vamos lá. Também temas que acho que todo mundo acompanha um pouquinho, quer dizer, o que está por trás da ideia da Base Nacional Comum é que falta no Brasil uma Base Nacional Comum, né? O que os pesquisadores tentam mostrar é que, na verdade, já existe,
né? Nós temos os parâmetros curriculares, né, que foram discutidos, né? A outra discussão sobre a Base Nacional Comum é que não houve discussão, né? Quer dizer, houve um processo inicial de discussão que depois foi jogado fora e foi apresentado um outro desenho. E a terceira questão que eu digo também é o seguinte: o Brasil, como eu disse exatamente na questão anterior, acho que dá um bom diálogo, ele tem o maior programa nacional do livro didático. Eu não sei se vocês concordam comigo, mas na verdade as diferenças entre os livros didáticos não são tão grandes assim. Então, assim, a minha hipótese é que na verdade a gente tem já consolidado uma base comum, né, até porque os professores tendem a seguir esse material. Então, eu brinco que é quase um bode que foi colocado na sala. Agora, com certeza há interesses, né? Por quê? Há interesses de quem? De quem vai produzir material didático, de quem vai fazer apostila, né? De consultores, né? De quem vai dar curso, né? Quer dizer, nós já estamos tendo aí uma profusão, porque sempre é aquela ideia de que o professor é incapaz, né? O professor é incapaz de ler, o professor é incapaz de ter uma posição, né? Então, já estamos com cursos pagos, cursos não pagos, né? Muitas entidades que não são do campo da educação, mas que começam a querer dizer o que tem que ser educação. Então, me preocupa porque a gente tinha que estar com foco em algo. Nós temos um plano, né? O plano estabeleceu, eu discordo de coisas do plano, mas não importa, quer dizer, foi aprovado, foi lei, né? Não teve nenhum veto. Né? E aí a gente esquece o esforço que foi a construção desse plano e começamos a querer buscar soluções miraculosas, gente. Salvo engano, eu não conheço um país que tenha encontrado solução miraculosa. Educação é longo prazo. Fazer uma escola boa é longo prazo. Destruir uma experiência escolar boa é fácil, né? Às vezes muda-se o diretor de uma escola, um trabalho de 10 anos vai por terra, né? A construção é lenta, né? Então o país não pode viver como nós estamos vivendo um pouco desses sobressaltos, desses pacotes, né? Chega de pacotes em educação. O povo está meio tímido. Uma pergunta que veio da internet, da Mariana, ela diz assim: professor, as famílias estão cada vez mais preocupadas com a formação de seus filhos. Escolhemos a escola, muitas vezes, considerando a colocação dela no Enem como métrica de qualidade. Na sua opinião, quais são os critérios importantes a considerar na escolha de uma escola? Eu estou vivendo esse dilema, né? Primeiro, eu acho que o Enem não pode ser a métrica, né? Até porque aquilo que eu falei, o que a gente tem observado é que as escolas que procuram ter notas muito boas no Enem, elas usam estratégias excludentes, né? Elas selecionam seus alunos, né? E não é bom. Isso é algo que eu acho que ainda não aparece muito, mas a gente tem começado a ouvir relatos de jovens que se matam dentro da escola, né? Quer dizer, mecanismos de pressão, porque a pressão é muito grande. É uma pressão muito grande. Quer dizer, você imagina um menino estudando numa escola de 3 mil por mês, né? O esforço da família para colocar o menino naquela escola. Então, assim, eu acho que o primeiro passo é fugir de escolas campeãs, a não ser que concorde. O pai tem o direito de concordar com esse modelo, né? Então, obviamente, nós estamos discutindo. Quer dizer, eu acho que vale a pena investir em escolas que, pelo menos no papel, e esse é um problema, né? Uma coisa é o discurso da escola na hora que você vai visitar, né? Outra coisa é, de fato, a proposta pedagógica. Quer dizer, né? Então, no fundo, eu tenho que ver o que é aquela escola em ação, né? Como é que, de fato, no Brasil tem aquela coisa, toda escola é construtivista, né? É meio... É bonito ser construtivista, no discurso. Não, no discurso, né? Tem um certo discurso nessa linha. Quer dizer, eu acho que é visitar, é conversar com outras pessoas, né, que tiveram filhos naquela escola, e principalmente conversar com o próprio filho, né? As crianças indicam, né? Quer dizer, mesmo, como eu falei, mesmo os bebês, né, eles podem dar indicações sobre a escola que ele está indo. Então, acho que são elementos que podem ser considerados nesse processo, né? A
próxima pergunta, a pergunta veio do Raul. A pergunta do Raul é: como promover uma maior interação entre as disciplinas quando as avaliações são formatadas de forma estanque? Essa inclusive é uma discussão que relaciona com a própria a base também, né? Como é que eu lido? Quer dizer, a gente tem um currículo que ele é disciplinar, né? Quer dizer, o professor de matemática, o professor de física, né? O professor de química, eu não sei hoje, não sei se chegam a 14, eu não, né? Tínhamos a sociologia, a filosofia, que na minha ideia, na minha avaliação, foi uma conquista, né? E que, na verdade, está sendo retirada, né? A gente conseguiu e está saindo. Quer dizer, não adianta porque até eu não volto a dizer, não sou especialista na base, mas parece que a base tenta juntar isso meio na marra. E não dá para juntar na marra, né? Quer dizer, não dá para pegar um professor que a vida inteira foi formado para ser professor de física e falar, ó, meu amigo, agora você tem que integrar os conhecimentos, né? Eu acho que essa... Agora, eu entendo que você consegue observar experiências interessantes em escolas que... Vamos lá no exemplo bom. O pessoal mais antigo aqui já deve ter ouvido falar do vocacional, que foi uma experiência pioneira no estado de São Paulo, né? Experiência pública, né? Tinha aqui em Americana, aqui perto, em Batatais, em São Paulo. Eu até recomendo um filme, acho que é do Tony Venturi, vocês acham na internet, sobre o vocacional. A ideia do vocacional era exatamente uma escola que integrava os conhecimentos. Então, você não deixava de ter professor de química, de física, de geografia, de artes, né? Só que você tinha projetos. Isso, tinha tempo de planejamento, bem lembrado, né? Ou seja, um elemento fundamental na escola é essa disponibilidade, né, de tempo remunerado, né, para planejar e de que forma, né, se dava essa integração em cima de projetos. Então, quer dizer, nós vamos para Ouro Preto, né? Aí nós vamos analisar a história de Ouro Preto, né? O professor de geografia vai analisar, né, as características de geografia física, de geografia humana. Quer dizer, e aquilo é a construção de um ano escolar, onde todo professor está trabalhando em cima, né, dessa ideia. Estou vendo uma colega ali que eu estou quase chamando para a mesa. Bom microfone? Só um minutinho, né? Bom microfone ou não? Só um minutinho. Segura um pouquinho aqui. Vamos, tá animando. Vamos usar o conhecimento de quem tem, né? Tá chegando o microfone. Minutinho. Marcelino, eu acho que há uma... Aí estou lembrando, né? Essa questão da integração, o tempo que os professores tinham para planejar, e é uma coisa que sumiu, não é? Porque essa questão que está aí, vem pronto, ou na apostila, onde for, tira do professor não só a sua capacidade do saber, mas também de planejar para ensinar, que é uma coisa terrível, né? Parte do princípio que, se ele tiver apostila, né, ele dá conta, não interessa mais nada. Mas, então, o tempo, eu acho que tinha uma outra questão que era importante, que você apontou no início da sua fala, que era o diálogo. Quer dizer, nessas salas dos vocacionais, né, as práticas existentes eram de muito diálogo. Tanto que, quando um aluno do vocacional saía, por alguma razão, e ia para uma outra escola da rede, ele encontrava muitas dificuldades. De início, por quê? Lá você tinha uma sala do professor que falava para o aluno, numa direção só, não é? E o vocacional implantava muito bem o circular, não é? Essa coisa do diálogo, que eu estou chamando de diálogo. Mas eu queria lembrar também, nessa linha, de uma outra natureza de colégio, que foram os pluricurriculares, que não só integravam os conteúdos, mas práticas, né, para a vida, né? Então, as pessoas aprendiam coisas que são importantes, né? Eu, por exemplo, aprender a pregar botão, isso é bobagem, mas estou dando um exemplo bem rasteiro, né? Mas aprendiam coisas que eram importantes, né? Cuidar de casa, cuidar
de filho, cuidar de coisas desse tipo, de criança, né? Cuidar do cotidiano, botar a tomada lá que você falou, não é? Então, o pluricurricular fazia isso, não só o conteúdo. E aí a gente tem hoje uma proposta de base, não é? Que exatamente propõe o contrário disso tudo. Eu acho que essa é a grande questão. Porque é ensinar português, ensinar matemática para aprender português, para aprender matemática. O que é isso? Não é? É a negação de tudo que deve ser uma escola de ensino médio. Né? E não é porque ela vai formar ou não para a universidade. É porque não se monta uma escola para ensinar aquela disciplina por ela própria, sem significado, sem sentido. Né? Então, tudo mais não tem significado, é só português e matemática. Eu acho que elas são instrumentais, mas as outras não funcionam, né, dissociadas delas. Então, eu acho que há um equívoco, há uma visão muito complicada, mas nós estamos assistindo, do que o mercado faz nessas situações. Então, já tem pacotes prontos para cada uma daquelas áreas. Eles estão já tentando vender na praça os pacotes. É isso que nós vamos assistir. Perfeito, só quero saber o seu nome. Eu já estou querendo virar entrevistador. Meu nome é Marlian Cassuede. Professora? Sou professora da rede pública aposentada, do ensino universitário também, me aposentei recentemente. Hoje trabalho num grupo de pesquisa aí na Unicamp. Perfeito. De educação de jovens e adultos. Opa, isso, eu falei pouco da educação de jovens e adultos. Né? Quando eu falei dos desafios do Plano Nacional, eu falei dos pequenos, né, dos grandes, entre aspas, né, dos universitários, mas o Brasil tem uma dívida histórica com a educação de jovens e adultos. Né? O país de Paulo Freire, em geral, Paulo Freire não é discutido nos cursos de formação de professores. Né? Às vezes as pessoas chegam em Paulo Freire através de autores estrangeiros, né, que falam do Paulo Freire. Né? Então, agradecer muito, respondeu com muito mais competência do que eu. A última pergunta da noite, a Agatha, que está aqui presente, fez a seguinte pergunta. Ela gostaria de saber a sua opinião sobre o possível corte de gastos nas bolsas do CAPES. Isso. Pergunta para fechar mesmo, né? Para fechar, né? Onde você corta, né? Um pouco eu já comentei um pouco isso, quer dizer, né? Nós estamos numa recessão econômica, né? A meu ver, uma recessão provocada, né? Não é uma recessão, quer dizer, houve uma intenção de política pública de provocar a recessão, então não é um acaso. É claro que o mundo está num processo, mas também provocado, né? E tivemos a emenda 95, gente. Não esqueçam, anotem, cobrem dos seus candidatos, que é essa emenda que congela, né, os gastos sociais, né, do governo. Bom, se o dinheiro diminui, aí eu quando estava na organização desse programa, eu falei, dá para me trazer umas tabelas, né, porque eu adoro um gráfico, uma tabela. E eu tenho uma tabela que é bonita, mas é triste, né, que mostra exatamente como foram, né, o Brasil atingiu o pico em 2012, então quando eu olho 2012 é uma maravilha em termos de bolsas, né, bolsas de iniciação, o Ciência Sem Fronteira, né, que foi um programa que parece um cometa, né, ele subiu e acabou, né, uma judiação, né, teve vários problemas, né, a megalomania, né, falta de planejamento, e, quer dizer, onde é mais fácil cortar? Não dá para demitir, né? Às vezes se demite também, mas é mais difícil demitir professor, né? Então, o mais fácil é cortar exatamente a bolsa, né? Então, é por isso, né? Porque a bolsa é algo que todo ano se renova, então é mais fácil cortar. Então, eu vou cortar as bolsas dos estudantes. Aí eu acho que temos que fazer um elogio, né, ao presidente da CAPES, né, que tem larga experiência, né, em governos passados, inclusive, no sentido do documento que saiu da presidência, dizendo que, do jeito que estava no orçamento, né, as bolsas iriam acabar, salvo engano, em meados do ano que vem. Né. Parece que houve aí produziu efeito esse documento, né, no sentido até onde eu sei, uma declaração, mas não basta a declaração. Né, quer dizer, nós estamos num momento estratégico, porque esse momento está em discussão, né, a lei de diretrizes orçamentárias e para definir a lei orçamentária do ano que vem. Então, infelizmente, você corta aonde? No investimento. Então, a gente vai começar a ver prédio inacabado, né? É aí que você corta no material de consumo, né? São os hospitais sem
recursos, né, e corta numa área que a gente avançou, né, que são as políticas, porque não basta garantir que o aluno mais pobre entre na universidade, né, eu preciso garantir a permanência desse jovem na universidade. E a gente tinha avançado, e as bolsas, né, talvez sejam a ferramenta mais útil. Então, ou seja, concluindo, né, uma coisa que não, na verdade não se acaba, e aí eu fico feliz que esse café filosófico vai continuar com outras pessoas, mas temos que gritar, gente. Temos que gritar, temos que conversar, temos que aprender, né? O Brasil está muito dividido, né? Então, temos que aprender a discordar com o outro, mas não abrir mão do direito do outro de dizer o que pensa, né? Eu acho que isso é um elemento central da educação, né? A Rosa de Luxemburgo tem uma definição de liberdade que eu gosto muito. Quer dizer, liberdade é sempre o direito daquele que pensa diferente de mim dizer o que pensa, né? Quer dizer, então acho que é isso. Acho que é isso, né? Agradecer muito a paciência de vocês aí. Palma para vocês. Bem, obrigado, professor. Repassar aqui os elogios que vieram pela internet. E dar um aviso aqui no final, que na semana que vem damos prosseguimento a esse módulo com o tema Tensões e Tendências Ângelo.